Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com esses homens, não irás com eles, e nem amaldiçoarás esse povo, porquanto é pedido. Então Balaão se levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide para a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar eu ir convosco. E levantaram os príncipes de Moabe, os moabitas, e vieram a Balaque, e disseram: Balaão se recusou vir conosco. Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honras do que aqueles, as quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não se detenha vir conosco. Porém, grandemente te honrarei e te farei tudo o que disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa esse povo. Então Balaão respondeu aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, o meu Deus, para fazer coisas pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, e para que eu saiba que o Senhor me dirá mais. Então veio o Senhor a Balaão à noite e disse: se aqueles homens que vieram te chamar, levanta-te, vai com ele, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão se levantou pela manhã e apartou a jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque eles iam, e o anjo do Senhor pôs no caminho por adversário, e a ele caminhando, montado na sua jumenta, os seus dois moços iam com ele. Amém? Glória a Deus, somente até aí. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, aqui nós encontramos, aleluias, um homem de Deus, um profeta de Deus. A Bíblia Sagrada nos relata, meus queridos amados irmãos, que Balaão era um profeta, era um homem dos olhos abertos. A Bíblia Sagrada nos relata, a história nos diz que Balaão era conhecido como profeta dos olhos abertos, porque ele falava com Deus face a face. Queridos amados irmãos, Deus usava Balaão de tal maneira que a fama de Balaão corria todas as províncias, todas as nações, a forma que Deus usava Balaão. Balaão, meus queridos amados irmãos, tudo que Balaão falava, aleluias, quando ele profetizava, Deus confirmava, aleluias. Quem amaldiçoava, era amaldiçoado. Quem abençoava, era abençoado. Tanto que seus inimigos moabitas eram inimigos de Israel. Diz a história que quando Deus tirou o povo do Egito, indo para a terra prometida, Deus falou com Moisés, dizendo: olha, Moisés, aonde você colocar a planta do teu pé, eu te darei, aleluia, essa terra por herança. Então, meus queridos amados irmãos, quando o povo saiu do Egito para a terra prometida, para Canaã, ele ia conquistando todas as nações, todos os povos, aleluias. Todas as terras que ele passava, Deus entregava na mão dele. Glória a Deus. E chegou, aleluias, chegou o povo de Deus, o povo de Israel, chegou próximo à campina de Moabe, chegou próximo aos moabitas, aleluias. Diz a Bíblia que eles acamparam ali junto ao Jordão. Glória a Deus. E diz a Bíblia que Balaque, sabendo tudo que Deus havia feito através de Moisés, aleluias, como Deus guardava aquele povo, operava aquele povo, aleluias, usava de misericórdia, confirmando a bênção, a vitória na vida deles, eles conquistando todas as nações por onde ele passava. Balaque sabia que ele ia ser destruído. Balaque ficou com medo, aleluia,
de Balaão. Ele sabia que Balaão, quem abençoava era abençoado, quem amaldiçoava era amaldiçoado. Aleluias. E diz a Bíblia que ele pegou os seus príncipes, ouro, prata, aleluias, riquezas, e levou, mandou os príncipes até a casa de Balaão, dizendo: ó Balaão, venha ter comigo, amaldiçoa esse povo que está vindo aí, aleluia, vocês estão acampados aqui, aleluias, amaldiçoa esse povo para me guerrear contra eles e vencer, aleluia, expulsar esse povo da minha terra. Glória a Deus. Mas porém, diz a história, a Bíblia Sagrada nos relata, que Balaão, recebendo aqueles homens, sabendo que ele era inimigo, quando eu não vi ouro, prata, bronze, aleluia, seus presentes, o olho de Balaão se corrompeu, o coração de Balaão se corrompeu, olhando as ofertas de Balaque. E diz a história, aleluias, que ele falou: olha, passa a noite aqui, aleluias, que eu vou consultar a Deus. Meus queridos amados irmãos, e diz a Bíblia que aquele povo, aleluia, aqueles príncipes, passou a noite na casa de Balaão. E à noite Deus vem com Balaão dizendo: quem são esses homens que estão aí? Irmãos, Deus é Deus. Deus não precisava perguntar quem era, porque Deus sabia quem era que estava na casa de Balaão. Mas é que ele ouviu da boca de Balaão, aleluias, porque Balaão, meus queridos amados irmãos, abriu a porta para o inimigo entrar na tua casa. Quantas vezes eu e você abrimos as portas da nossa casa para o diabo entrar, para os nossos inimigos entrar? Quantas vezes você abre a porta, aleluia, do teu coração para receber coisas que não vêm de Deus? O diabo está ao nosso derredor, irmão, esperando uma oportunidade para destruir a minha e a tua vida espiritual. Uma oportunidade para destruir o seu trabalho, a sua família, a sua saúde. O diabo está ao nosso derredor, preparando a armadilha, procurando, maquinando um meio de destruir a tua vida. Aleluias. Destruir a sua comunhão com Deus. E ali Balaão, meus queridos amados irmãos, abriu a porta para os seus inimigos entrar na sua casa. Quantas vezes você está com o seu celular na mão, aí vem aquele TikTok da vida, mandando um vídeo pornográfico, um vídeo que transmite a palavra de Deus, um vídeo que não é viável você assistir, você pega, assiste, chama atenção, e muitas vezes vem coisas escandalizando a obra de Deus, falando mal, questionando a obra de Deus. Você ouve muitas vezes, você pega aquilo e passa ainda para outra pessoa, compartilha aquele vídeo com um escândalo qualquer, alguma coisa pendente que transmite a obra de Deus. Muitas vezes nós procuramos até compartilhar, comentar. Meus queridos amados irmãos, é necessário nós fecharmos as brechas. É necessário nós não abrir a porta para o nosso inimigo. E Balaão abriu a porta, aleluia, da tua casa, para aqueles inimigos passarem a noite, aleluias. E Deus chegou para Balaão dizendo: Balaão, quem são esses homens que estão aí na sua casa? E olha, Senhor, são os príncipes de Balaque, aleluias, que me mandaram aqui para mim lá amaldiçoar aquele povo. E Deus falou com ele: Balaão, você não vai porque esse povo é bendito, aleluias. Meus queridos amados irmãos, e pela manhã, Balaão chega para os príncipes e fala: eu não irei porque Deus não permitiu que eu fosse, volta para a tua casa. Meus queridos amados irmãos, diz a Bíblia que aqueles príncipes voltou, aleluia, para a sua casa, e chegando lá falando com Balaque, que Balaão recusava ir com eles, aleluia. Balaque dobrou a sua oferta, dobrou os presentes, honra, aleluia, prata, triplicou, aleluia, aquela honra, aquele ouro, e levou e colocou os príncipes mais honrados do que ele, até os próprios filhos de Balaque. A história diz que os filhos de Balaque foi até a casa de Balaão. E quando Balaão chegou lá, quando ele chegou na casa de Balaão, Balaão viu aquela imensa, muito ouro, muita prata, aleluia, um filho
do rei ali na sua porta. Aleluia, esse senhor honrado. Glória a Deus. E mais uma vez, abriu a porta da sua casa para o seu inimigo entrar. Mas veja bem, Deus já havia falado com ele para não ir. Quantas vezes o Espírito Santo fala com você e você não dá ouvido? Muitas vezes o Espírito Santo fala: você não passa por tal lugar, porque toca para você não ir e você vai e acontece algo. Irmãos, muitas vezes o Espírito Santo tenta nos guardar, nos proteger de algo, fala conosco e nós não damos ouvido e nós pagamos o preço. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós recebemos uma advertência de Deus, nós pagamos um preço pela desobediência. É verdade. E ali estava aquele homem, mais uma vez abriu a porta para os seus inimigos, já com seu coração desviado. Por quê, irmãos? Quando viu aquela quantidade de ouro, quantidade de prata, aquela honraria, aleluia, aí dos príncipes, ele falou: olha, além disso, Balaque, além disso, Balaque vai te honrar mais ainda, aleluia. Aí estava o homem desviado, o profeta desviado, aleluia. Irmãos, a Bíblia Sagrada nos relata que Balaão é conhecido como profeta dos olhos abertos. E ali, meus queridos amados irmãos, aquele homem, aleluias, entrou, aleluias, falou: olha, passa aqui à noite, aleluias. Só que como o coração de Balaão já estava desviado, aleluias, devido às ofertas de Balaque, aleluias, Deus deu livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a servir a Deus, não. Você vai para o céu se você quiser. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Hoje nós temos que ter, aleluia, servir a Deus com amor. Aleluias. Quantas pessoas querem servir a Deus? Eu vou para a igreja porque eu tenho que ver e tal. Deus não recebe nem seu louvor. Quantas pessoas dobram seu joelho e finge que está orando. Certo? Pense que você está enganando a Deus. Pense que você está fazendo uma coisa. Não, você está caçando a maldição para cima de você. Está brincando com as coisas de Deus. Se você não quer orar, não ore. Mas não dobra seu jeito de dizer que está orando, não. Se você for louvar a Deus, louva com o coração. Não louva para se aparecer. Não se louva de boca para fora, não, irmão. Usa com sinceridade para com Deus. Quantas vezes Deus toca em você, o Espírito Santo toca em você, para você fazer algo para Deus, porque Deus simplesmente quer te abençoar. Ele quer um mecanismo para te abençoar. Ele toca no seu coração para você jejuar. Você não jejua e você quer vitória. Está passando a luta travada, mas não jejua, não ora. Deus espera você de madrugada, você não quer orar. Você acorda de manhã, nem orar você dobra o seu joelho para orar. Nem agradece à noite, porque se você deitou e dormiu e acordou, porque Deus te guardou à noite. Porque o anjo do Senhor estava te guardando, irmãos. Então veja bem, a pessoa dorme de qualquer maneira, como fosse um animal. Acorda como um animal, vai trabalhar como se fosse um animal, nem lembra de Deus. E quer que Deus abençoa. Então, meus queridos amados irmãos, aqui estava, aleluia, Balaão, recebendo aqueles seus inimigos novamente. E diz a Bíblia que aquele povo, aleluia, aqueles príncipes, passou a noite ali. E Deus chegou para ele de madrugada, mais uma vez à noite, e falou: olha, quem são esses homens? Vocês vão vir aqui de novo. Senhor, eles vieram me pedir para me amaldiçoar o povo lá, tal. E o que acontece? Olha, vai. Deus já quer ir, vai. Porque Deus é o livre-arbítrio, irmãos. Você não é obrigado a vir para a igreja. Você não é obrigado a servir a Deus. Você não é obrigado, nada. Você tem que servir a Deus com o coração limpo. Você tem que servir a Deus com convicção. Aleluia. Ninguém é obrigado a servir a Deus, não. Ninguém é obrigado a ir para o céu. Vai para o céu se você quiser. Então veja bem, aquele homem, aleluia, quando Deus falou: vai. Quiser ir, vai. Glória a Deus. Mas só que creio eu, que Deus estava esperando a atitude dele, porque Deus já tinha falado com ele que não era para ir. Mas, você quer ir? Vai. Você sabe que não é certo você entrar num forró.
Deus não vai pedir você entrar no forró, não. Você sabe que você não deve entrar. Você quiser ir, vai. Mas as consequências vêm. Você sabe que não é viável você beber. Mas você quiser beber, você vai beber. Mas as consequências vêm. Você sabe, Deus sabe, você sabe tudo que é certo e que é errado. Só tem duas tendências, você fica no claro ou fica no escuro. Você faz a vontade de Deus ou faz a vontade do diabo. Só tem essas duas alternativas, irmãos. Não existe meio termo. É tudo ou nada. É sim, sim ou não, não. Então, você sabe o que é certo e o que é errado. Você faz o errado porque você quer e vem as consequências. Nossa luta, os nossos problemas, as nossas tribulações que nós temos, somos nós que procuramos com as nossas próprias mãos, irmãos. A luta que eu e você está passando porque nós criamos a situação. Porque Deus não quer, aleluia, que nós passamos por tribulação. Deus é a pessoa mais interessada na nossa vitória, na nossa felicidade. Mas muitas vezes eu e você pecamos diante de Deus. Eu e você nós consultamos a Deus para fazer algo, para fazer negócio, para tomar atitude, para tomar decisões e pagamos o preço depois. O preço é culpa nossa. A luta que nós estamos passando é nós. Mas só que Deus é nosso advogado. João capítulo 1, João capítulo 1 diz: filhos, não pegueis, mas porventura pegar, quem é o advogado? Jesus está advogando a nossa causa diante de Deus. O diabo, ele fica ao seu derredor, só observando a tua vida, para te acusar diante de Deus. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque o diabo não tem mais perdão. Não tem mais perdão. Mas só que você, aleluia, vai receber o que o diabo era para receber, não vai receber, não vai entrar na nova Jerusalém, não vai entrar na glória. Ele já está condenado. Aleluia. Só que o diabo não quer ir para o inferno sozinho, não. Ele quer levar você, quer me levar. Aleluia, mas é necessário nós vigiarmos, procurar fazer a vontade de Deus. E aqui Balaão, quando Deus falou, vai, aí vai. Aleluia. Deus esperava a atitude dele. Deus já tinha falado para ele não ir. Mas só que ele foi. Ele temou. Quantas vezes, aleluia, o bode fala com Gabriel, Gabriel não vai. Gabriel, espera o bode desviar o seu pensamento. Entendeu? Aí vaza. Vai jogar futebol, vai soltar pipa, vai lá onde o pai dele não falou para não ir. Lá ele fura o pé, lá ele quebra a perna, lá ele arruma confusão. Por quê? Porque simplesmente ele não ouviu o pai, vem as consequências. É assim que funciona, irmãos. Aí Balaão, meus queridos amados, Deus falou, não vai, não vai. Aleluia, mas só que Balaão falou, vai. Então vai, então quem vai? Só que Deus permitiu que ele fosse. Ele foi. Porque Deus não ia mandar. Aí Deus poderia muito bem matar Balaão logo. Aí você mata logo. Está com raiva logo, né? Que ele fez com Uzá. Uzá, diz a Bíblia que ele foi tocar na arca. Uzá, ele viveu, cresceu junto com a arca da aliança. Mas quando estava levando a arca da aliança, ele foi meter a mão na arca da aliança. Deus está com raiva, achou ele no meio. Só que Balaão não fez isso. O que acontece? Deus falou com Balaão, olha, a primeira vez ele falou que não ia, não era para ele ir. Só que na segunda vez, quando recebeu seus inimigos mais uma vez, eu vou querer, então vai. Não tem livre-arbítrio. Só que Balaão foi, preparou a sua jumenta, preparou o seu moço e foi, juntamente com os príncipes, para Balaque, ao encontro lá para Moabe. Meus queridos amados, irmãos, e Deus irou com a atitude do homem de Deus, do profeta de Deus. Porque ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele sabia que Deus não queria que ele fosse, mas ele foi. Aí quando ele tomou a atitude e foi, montou na sua jumenta, foi, Deus se irou com ele. E mandou um anjo como adversário. Glória a Deus. E diz a Bíblia, a história nos diz, que por 3 vezes o anjo tentou matar Balaão. O anjo se colocava na posição com a espada desembainhada para matar Balaão, a jumenta desviava dele. Uma das vezes arrastava a perna de Balaão na rocha. Outra vez a jumenta deitava debaixo de Balaão. E Balaão espancava aquela jumenta. Por 3 vezes acontecia isso, porque ela fazia isso para desviar, para o anjo não matar o seu Senhor, para não matar Balaão. Aleluia. A jumenta via o anjo,
Mas Balaão estava tão cego, a cegueira espiritual de Balaão era tão grande. Veja bem, a Bíblia Sagrada nos relata que Balaão era um profeta dos olhos abertos, mas ele, devido à situação que ele se encontrava, ele estava cego espiritualmente falando. A jumenta viu o anjo, mas Balaão não viu o anjo. Aleluias. E diz a Bíblia que todas as vezes que o anjo preparava para matar aquele homem, a jumenta salvava ele. Pela última vez, meus queridos amados irmãos, que a jumenta tentou debaixo de Balaão para o anjo não matar ele, ele começou a espancar a jumenta de tal maneira, aleluias, que Deus, aleluias, abriu a boca da jumenta. E a jumenta falou para ele: por que está me espancando? Por que ele está me espancando? Eu sempre fui fiel a você. Aleluias. E ele começou a discutir com a jumenta. Irmãos, imagina o homem discutindo com o animal. Imagina, vamos supor, o Enzo, ele tem um cavalo aí. Aí de repente o cavalo começa a falar com ele, ele vai começar a discutir com o cavalo. Ou você olha assim, mas está doido. É assim que acontece, irmão. Dessa mesma forma estava Balaão. Balaão começou a discutir com a jumenta. Aleluia, a jumenta falou, e quando ele falou, começou a discutir a jumenta, Deus abriu os olhos de Balaão, ele começou a enxergar o anjo, aí se arrependeu, aleluia, e se propôs: eu vou voltar. E ele: não, agora você vai, mas porém não amaldiçoa esse povo, aleluia. Mas ele continuava desviado, irmão, mesmo ele sendo um anjo, mesmo encontrando o anjo, se viu que Deus estava contra ele, Deus não estava a favor dessa viagem dele. Quantas vezes eu e você tomamos decisões sem orientação de Deus e pagamos o preço? E ali estava aquele homem, irmãos, desviado, o profeta dos olhos abertos, desviado, a cegueira espiritual era imensa, estava simplesmente o coração desviado por causa das ofertas de Balaque. Aleluias. E diz a Bíblia que ele chegou até Balaque. Aleluia. Chegando lá, preparou o altar, estendeu as suas mãos para amaldiçoar, estendeu as mãos contra Israel, para amaldiçoar aquele povo. Mas quando ele estendeu as mãos para profetizar, amaldiçoar aquele povo, Deus tomou a boca de Balaão e ele abençoou. Balaque começou a ficar irado com ele, preparou outro altar, fez a mesma coisa. Deus tomava a boca dele, ele profetizava a bênção, porque ele não podia amaldiçoar. Meus queridos amados, ele preparou 7 altares com o objetivo. Ele preparava, fazia holocaustos, irmãos. Preparava o holocausto, estendia as suas mãos, preparava o holocausto, fazia oferta, estendia as suas mãos para amaldiçoar o povo. E Deus tomava a boca dele e falava bênção, abençoava o povo. E Balaque mais irado estava. Depois de 7 vezes ele fez esse altar, não conseguiu amaldiçoar o povo. Veja bem o que acontece. É isso que acontece no meio da igreja, no meio do povo de Deus. O espírito de Balaão, que lança tropeço no meio da obra de Deus. Diz a história que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo porque Deus não permitiu. Mas ele chegou, ele desviado, de olho na oferta de Balaque, chamou Balaque: olha, Balaque, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque Deus não permitiu amaldiçoar esse povo. Mas eu vou contar um segredo. Porque eles vencem todas as pelejas. Eu vou contar um segredo, porque eles é um povo vitorioso. Eu vou contar um segredo, porque eles são um povo bendito diante de Deus. Quantas vezes, meus queridos amados irmãos, existe o espírito de Balaão no nosso meio, lançando tropeço no meio da obra de Deus, lançando contenda, lançando fofoca, lançando picuinha, levantando um irmão contra o outro irmão, simplesmente para acabar com a igreja, para atrapalhar o crescimento da obra de Deus, para atrapalhar a sua vida espiritual. Quantas pessoas deixou de vir para a igreja por causa de contenda? Quantas pessoas desviou da igreja por causa de contenda, por causa de fofoca, por causa de disse-me-disse, por causa de calúnia, por defamação? É o espírito de Balaão que existe no nosso meio, no meio das igrejas, irmãos. E aí Balaão chegou para Balaque e disse: olha, Balaque,
Eu não posso amaldiçoar esse povo, mas eu vou contar um segredo para você, porque eles vencem todas as pelejas. E diz a Bíblia, ele chegou para Balaque e falou: olha, Balaque, você pega algumas prostitutas, junta algumas prostitutas moabitas, leva lá no meio dos exércitos de Israel, lá onde no arraial de Israel está o exército reunido, onde estão os homens lá, o exército está reunido lá. Lança algumas prostitutas lá no meio. Quando começar a se prostituir, Deus vai sair do meio deles. O segredo da vitória deles é porque Deus está com ele. Mas se você lançar as prostitutas lá no meio do arraial e elas começarem a se prostituir com o exército de Israel, Deus vai sair do meio deles. E você vai lá, pode guerrear que você vai vencer. E foi isso que aconteceu, irmãos. O profeta, de olhos abertos, lançou pé de tropeço no meio da igreja. Quantas vezes eu e você saímos entristecidos da igreja por causa de calúnia, por causa de fofoca, por causa de disse-me-disse. Esse é espírito de Balaão que está no nosso meio. Mas em nome de Jesus, esse espírito está arrependido para poder ganhar o sangue de Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus.